Olá, turma! Hoje trago a resolução de questões da banca AOCP. Lá no nosso site cienciaexata.com tem um curso exclusivo dessa banca. A nossa aula de hoje é para o concurso da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Farei a resolução de questões dos níveis médio e também superior. Observe só. Com base na leitura do texto, vamos marcar a alternativa correta. Como sempre faço, aqui está o nosso texto. Como a ciência explica por que é tão difícil resistir a comidas doces e gordurosas da BBC Ideas, lá de 20 de fevereiro de 2022. Pode parar o vídeo, ler esta parte. Aqui está a parte 2, adaptado lá de bbc.com português. Aqui também tem o aspecto social. Eu sugiro que faça a leitura das alternativas. Instituto AOCP traz geralmente textos mais longos. Vamos marcar a alternativa correta. O sistema de recompensas do cérebro humano determina, vamos observando aqui, as escolhas alimentares realizadas. Cabe à ciência a criação de alimentos que o driblem. Então, vamos voltar aqui ao sistema de recompensas do cérebro humano. Será que ele, de fato, como fala aqui, ele determina? Vou colocar aqui. Ele é que determina? Vamos ver aqui, então. Vamos começar por aqui. Segundo o neurocientista, se você entrasse em uma máquina de ressonância magnética e te oferecesse um milkshake de chocolate, poderíamos ver o sistema de recompensa do seu cérebro se iluminar como um parque de diversões. Logo acima dos olhos está localizado o córtex orbitofrontal, uma parte do cérebro que é especialmente desenvolvida em humanos e primatas. Nela, grupos de neurônios respondem a diferentes sensações e nutrientes, sabor, cheiro, quão cremoso e encorpado o milkshake é. E quanto mais seus neurônios se iluminam, mais apetitosa a comida em questão parece. Duas coisas que alegram particularmente estes neurônios de recompensa são a gordura e o açúcar. Como você observa aqui, na alternativa está falando que esse sistema de recompensas ele determina as escolhas? Não. O que fala aqui, vou fazer um X à frente de determina. O que fala aqui é que esse sistema de recompensas, ele fica alegre. Então, quando se fala aqui do córtex orbitofrontal, é uma parte do cérebro que é desenvolvida nos humanos e primatas. Então, esses grupos de neurônios respondem às diferentes sensações. Ele apenas fica alegre. Então, quanto mais apetitosa a comida em questão parece, mais satisfeito ele fica, mais iluminado ele ficará. Mas ele não determina, ele apenas demonstra uma felicidade a partir do momento que vê um determinado tipo de comida. Observe só aqui, aspecto social. Experimentos científicos nos oferecem pistas sobre como nossos cérebros computam nossas escolhas sobre o que comer, mas a maneira como lidamos com essas escolhas em nossas vidas e na sociedade também é complexa. Então, nós já vimos que ele não determina o que vamos comer, apenas ele fica alegre e satisfeito se vamos comer algo que tem gordura ou açúcar. As comidas doces e gordurosas ativam sistemas de recompensa no cérebro humano que impedem a opção por outros alimentos? Nada disso. O que está falando aqui é o quê? Que quando observa que tem gordura e açúcar, esses neurônios, eles ficam alegres. Observe só que duas coisas que alegram esses neurônios de recompensa são a gordura e o açúcar. E aqui na alternativa B está falando, impede a opção por outros alimentos? Não. Aceita outros alimentos, mas os que mais satisfazem esses neurônios de recompensa são as comidas doces e gordurosas.
A escolha por alimentos doces e gordurosos é mais recorrente para as crianças, pois seu córtex orbitofrontal ainda não está completamente formado. Ah, mas no texto estava falando de milkshake. Quem gosta de milkshake é criança? Não, eu gosto muito de milkshake. Inclusive, aqui está falando o quê? Que são os humanos e primatas. Não fala de crianças. Princípio da extrapolação, quando traz informações nas alternativas que não estão presentes no texto. Por meio da ciência, pode-se ter a visualização daquilo que ocorre com o cérebro humano ao ser exposto ao açúcar e à gordura. Será que através da ciência a gente pode ter essa visualização? Observe só aqui, quando fala lá no sistema de recompensas, se esta pessoa se fosse submetida a quê? A um exame de ressonância magnética, mostraria quão feliz, quão alegre ficariam os nossos neurônios de recompensa quando são submetidos ou quando vem gordura e também o açúcar. Então a gente volta aqui, também aqui vai complementar esta informação aqui, tratando desta questão da ciência. Então, por meio da ciência, podemos ter a visualização, sim. Ele fica até iluminado como um parque de diversão que fala lá no texto. Então, aqui a gente consegue ver como o cérebro se comporta ao ser exposto ao açúcar e à gordura. Segundo pesquisadores, os fatores financeiros predominam quando se pensa nas escolhas alimentares dos seres humanos. Será que os financeiros, de fato, predominam? Você pode observar aqui. De acordo com Emily Contons, professora assistente de estudos de mídia da Universidade de Tulsa, vários fatores influenciam nossa escolha do que comer. Olha os fatores aqui. O que está disponível no supermercado, o que é conveniente, o que é acessível financeiramente, o que traz boas lembranças, o que é gostoso para nós, o que achamos saudável. Ok, tem o financeiro? Tem, mas em momento nenhum ele predomina. Descarto a última alternativa. Considere o sentido da palavra destacada no excerto. Computam. Qual das seguintes alternativas poderia substituí-la sem prejuízo de sentido? Falou substituir, eu tenho um caso de sinônimo. Então vamos ver aqui. Experimentos científicos nos oferecem pistas sobre como nossos cérebros computam nossas escolhas. Como nossos cérebros abstraem, abstrair aqui é o mesmo significado de abster, que seria abstraem seria o mesmo que desconsideram. Vamos colocar aqui desconsideram. Então, sobre como nossos cérebros desconsideram nossas escolhas sobre o que comer. Então, já descarto. Sobre como nossos cérebros computam, como nossos cérebros avaliam nossas escolhas. Vou deixar, pode ser a resposta correta. Sobre como nossos cérebros negam nossas escolhas, não, ele está computando. Então, ele está fazendo o quê? Uma avaliação. Como nossos cérebros comprovam nossas escolhas, comprovar é à medida que você prova alguma coisa. Aturdem. O que é aturdir? É o mesmo que atordoar. Então, atordoam. Não, nada de atordoar aqui. Atordoam não, então, alternativa B, avaliam. Sobre como nossos cérebros avaliam nossas escolhas. Então, ele está computando, ele está pegando todas aquelas escolhas para depois avaliar. Considerando os usos de elementos gramaticais e os sentidos produzidos no texto, vamos marcar a alternativa correta. O pronome destacado no trecho. Não há dúvidas de que algumas comidas, quais comidas? Não sei, aqui eu tenho um pronome indefinido. Se é pronome indefinido, ele tem por função particularizar elementos? Nada disso. Se eu nem sei quais são essas comidas, quais são esses elementos, não estou particularizando. O advérbio destacado no trecho, olha o advérbio, como aqui, vamos ver? Se você entrasse em uma máquina de ressonância magnética e te oferecessem um milkshake de chocolate,
poderíamos ver o sistema de recompensas do seu cérebro se iluminar como um parque de diversões. Introduz uma metáfora? Primeiro ponto. Se for metáfora, é uma comparação. Ok, está comparando o cérebro, a iluminação do cérebro, ao parque de diversões. Mas se aparecer o conectivo, a conjunção como, eu já sei, não é metáfora. Aqui eu tenho o quê? Uma comparação. Então, nada de metáfora. Já venho e descarto a alternativa B. A preposição em destaque no trecho. Podemos usar nossa recompensa para ajudar a pensar em alimentos saudáveis e fazer escolhas saudáveis. Expressa o sentido de adição? Sim. O E expressa uma ideia de adição. Mas o E é o quê? Uma conjunção e nada de uma preposição. Então, descarto a alternativa C. A conjunção destacada no trecho. Não há dúvida de que algumas comidas despertam mais a nossa vontade do que outras. Sobretudo é o mesmo que principalmente. Então, não é. Principalmente não é conjunção. Sobretudo, principalmente, eu tenho um advérbio. Expressa o sentido de algo principal, não é conjunção. Então, aqui nós temos o advérbio. Aqui é a OCP, questões nível superior, do ano de 2022. Vou retificar aqui. Então, do ano de 2022. O que você já consegue identificar aqui? Que aqui ela trocou algumas nomenclaturas, está trocando, às vezes, advérbio por conjunção, vice-versa, preposição por conjunção também. A preposição destacada no trecho. No futuro, podemos usar nosso conhecimento sobre o que acontece em nossos cérebros para criar alimentos atraentes com poucas calorias e saudáveis. Expressa o sentido de finalidade. Sempre que aparecer a preposição para mais verbo no infinitivo, que seja terminada em ar, em er ou em ir, você já sabe. Aí você vai falar assim. Sempre que aparecer conjunção para mais verbo no infinitivo, vai expressar um sentido, uma ideia de finalidade. A alternativa E está correta. Considerando o funcionamento das formas do discurso relatado, analise o excerto adaptado do texto. Vamos ver o que pede aqui. O trecho. Vários fatores influenciam nossa escolha do que comer. Reproduz literalmente as palavras da pesquisadora, de acordo com Emily Conto, professora assistente de estudos da universidade. Vários fatores influenciam nossa escolha do que comer. Nada disso. Para reproduzir literalmente, fielmente, as palavras da pesquisadora, é isso daqui, ó. O que está disponível no mercado? Aqui foi ela que disse. Aí você observa que está entre aspas, justamente para quê? Para poder destacar a fala dela. Já isso daqui não foi ela que disse, aqui foi o autor do texto. As aspas simples, que são essas daqui que eu marquei ainda há pouco, observe só, indicam que o trecho foi relatado por meio do discurso indireto, não. Aqui eu já sei que é discurso direto, quando reproduz a fala da personagem igual ela disse. Posso descartar. O trecho de discurso direto tem por objetivo detalhar a informação sintetizada anteriormente. Vamos ver. De acordo com Emily, vários fatores influenciam nossa escolha de comer. Quais são esses fatores? Aqui já tem o objetivo. Este trecho que está entre aspas aqui, que está no discurso, vou colocar aqui, no discurso direto, ele tem por objetivo detalhar quais são esses fatores que influenciam o que está disponível no supermercado, o que é conveniente, o que é acessível financeiramente, o que traz boas lembranças, letra C está correta. A expressão enumera, ela então aqui, a Emily enumerou, ela disse isso daqui, refere-se a Emily certinho. E aparece após o trecho, relatado por meio do discurso indireto, não, olha aqui, enumera ela para BBC Ideas. Nada disso, aqui é o discurso direto, porque é um discurso direto onde reproduz a fala fiel da
pessoa que está falando aquilo. Então, quando falar lá discurso livre indireto, você já sabe, é aquele que não há aspas, que a fala surge espontaneamente. Agora, se já for discurso livre direto, você já vai saber, vai aparecer quem fala. Olha o discurso livre direto aqui, aspas simples. Quem disse isso? Apareceu quem falou. Ela é a Emily. O excerto citado é construído apenas por meio do discurso direto, relatando fielmente as palavras da pesquisadora citada? Não. Observe só apenas, apareceu apenas, somente, com certeza, sempre, duvide. Porque, neste caso aqui, nós vamos ter também o discurso livre e indireto. O discurso direto, como fala aqui, é esta parte aqui que aparece entre aspas simples, que vai reproduzir a fala da personagem. Todo esse trecho que está entre aspas simples. Então, descarto aqui a última alternativa também. Considere o sentido da palavra destacada no excerto. No futuro, podemos usar nosso conhecimento sobre o que acontece em nossos cérebros para criar alimentos atraentes. Qual das seguintes alternativas apresenta um termo antônimo? Se é antônimo, é contrário. Atraente, ela é uma pessoa atraente, ela é uma pessoa cativante. Sinônimos. Aprazíveis é aquilo que dá prazer, que traz prazer. Então, atraente, sinônimo. Atraente, sedutor, sinônimo. Etéreos ou abomináveis. Etéreos seria o mesmo que perfeito. Então, atraente e perfeito não são palavras antônimas. Lembre-se de que palavras antônimas são palavras opostas e não palavras com significados diferentes. Abominável é o mesmo que deplorável. Para criar alimentos atraentes, então eu falaria alimentos deploráveis. O que mais? Execráveis. Tudo isso aqui é sinônimo de abominável, ou seja, atraente é aquilo que te atrai. Abominável é aquilo que você vai negar, que você vai dispensar. Então, aqui, antônimo de atraentes seria abomináveis. Analise a oração destacada no trecho adaptado do texto. Experimentos científicos nos oferecem pistas, mas nossas escolhas são complexas. Então, está indo aqui rumo a uma direção, eles nos oferecem pistas. Quais são essas pistas? Aí já vem aqui uma oposição dizendo que as nossas escolhas são complexas. Então, esse mas aqui, ele vai expressar uma ideia de oposição. A sentença destacada classifica-se como subordinada adjetiva apositiva, expressando adição de informações. Primeiramente, não existe adjetiva apositiva. A adjetiva ela vai se distribuir entre restritiva ou explicativa. Se é apositiva, já é uma substantiva. Coordenada sindética adversativa, expressando contraste, é a mesma coisa de oposição, uma oposição de ideias. Experimentos científicos nos oferecem pistas. Aí depois vem falando que nossas escolhas são complexas. Então, coordenada sindética adversativa, expressando um contraste de ideias. Subordinada substantiva predicativa, expressando ideias adversas. Esta subordinada substantiva predicativa é aquela que vai exercer a função de predicativo do sujeito. Precisa ter um verbo de ligação que você não identifica aqui. Subordinada substantiva completiva nominal, ela vai exercer a função de complemento nominal. Para ser complemento nominal, como já fala, ela vai complementar um nome e virá acompanhada de preposição. Ah, mas pistas é um nome. Mas cadê a preposição? Por exemplo, uma completiva nominal. Tenho medo de sair de casa, por exemplo. Então, se você tem medo de alguma coisa. Neste caso, seria completiva nominal. Coordenada assindética adversativa. Aqui, a banca, a OCP, desta vez, ela se apegou mais aos detalhes que a gramática. A sindética é aquela que não tem conjunção, não é isso? E aqui eu já vi que ela é sindética
é aquela que tem a conjunção. Então, se tem conjunção é sindética e nada de assindética. A sindética é aquela que não tem conjunção. E aqui aparece o mas, então tem conjunção. Considere o trecho do texto. No fim das contas, pelo menos não estamos totalmente à mercê de nossos neurônios de recompensa, para assinalar a alternativa correta em relação ao sentido e ao uso das palavras. A expressão pelo menos expressa o sentido de expansão. No fim das contas, pelo menos seria o mesmo que no mínimo. No mínimo está restringindo, nada de expansão de sentido. Então já venho e descarto. A expressão no fim das contas é utilizada em sentido literal, sentido próprio. Será que é quando terminou as contas? Não. No fim das contas eu posso falar finalmente ou então no fim. Finalmente ou no fim. Já descarto a alternativa B. Porque no fim das contas seria você terminar as contas no sentido literal. Então aqui foi empregada em sentido figurado, nada de sentido próprio. A expressão à mercê poderia ser substituída, sem prejuízo de sentido, pela palavra independentes. Se você está à mercê da política, você depende dela. Então aqui não seria independente, seria dependente. O trecho não estamos totalmente expressa uma modalização. Pelo menos não estamos totalmente à mercê de nossos neurônios. Quando fala dessa modalização, é o mesmo que dar uma opinião. Então, ele vai expressar a sua ideia dentro daquele parágrafo, dentro daquele texto. Observe. No fim das contas, pelo menos não estamos totalmente à mercê. Quando ele fala daqui, é onde ele expõe a sua ideia. Então, de fato, isso daqui é uma modalização. Mas poderia ser a alternativa E? Vamos ver. A expressão no fim das contas, como já vi lá, que significa finalmente, poderia ser substituída sem prejuízo de sentido por para concluir. Para concluir, pelo menos não estamos nada disso. Então, eu já vi que no fim das contas é a mesma coisa de finalmente e não tem o significado de para concluir, quando você observa aqui no texto, olha. Podemos ficar atentos a momentos em que tendemos a fazer escolhas erradas, como quando optamos por determinado alimento por causa de um rótulo que consideramos atraente e não pelo teor em si. No fim das contas, aí eu poderia falar, para concluir, pelo menos não estamos totalmente à mercê? Não. Então aqui não vai dar certo. Não podemos substituir no fim das contas por para concluir, correto? Então aqui a alternativa D que vai gabaritar a questão. Assinale a alternativa que classifica corretamente a primeira oração. Se é oração, você vai se lembrar de que, para que seja oração, tem de ter um verbo. Quanto mais acurada for, e aqui também menor tende. Então, ele tende verbo. Então, 2 verbos, 2 orações. Aqui está falando da primeira oração. Ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Tem oração, você vai se lembrar de observar a ideia, o sentido que ela estabelece, correto? Então vamos ver. Quanto mais acurada for a mensuração da quantidade, eu sempre simplifico. Esses termos aí, esses adjuntos que você pode retirar, não tem problema. Então, quanto maior for a mensuração, menor tende a ser a PTF. Então aqui você já consegue observar o quê? Uma ideia de proporção. Quanto mais andávamos, mais perto de casa estávamos. Então, à medida que torna mais rigorosa a mensuração, menor será a PTF. Então, aqui nós temos uma ideia de proporção, proporcionalidade. Vou descartar as outras alternativas. Tem conjunção? Observe a ideia e o sentido que ela estabelece. Sobre a análise do trecho, é preciso que haja uma expansão continuada daquela cidade. Vamos marcar a alternativa incorreta. Incorreta. O trecho constitui um período composto. Ok, período composto ele terá 2 ou mais orações. Então, é preciso verbo. Se é verbo, é oração. É preciso que exista novamente um verbo. Então, 2 verbos, 2 orações, período composto. No trecho há uma oração subordinada substantiva subjetiva.
é aquela que vai exercer a função de sujeito. Você pode substituir por isso, por exemplo. É preciso que haja uma expansão continuada. É preciso toda essa oração aqui, que haja uma expansão continuada daquela capacidade. Eu tenho o quê? O sujeito da oração. É o que eu chamo de sujeito oracional. O que é o sujeito oracional? É aquele que vai exercer a função de sujeito em forma de oração. Então, eu falaria, isso é preciso. O que é preciso? Isso. Então, isso é o sujeito. Então, oração subordinada, substantiva e subjetiva é aquela que vai exercer a função de sujeito. Ah, mas como eu vou saber que é uma oração substantiva? Este que, ele será uma conjunção integrante. É aquela que dará início a quê? A uma oração subordinada substantiva. Neste caso, subjetiva, que exerce a função de sujeito. Então, a alternativa B também está correta. No trecho, é preciso, compõe a oração principal, certinho. É preciso aqui o quê? Então, aqui eu já sei. Oração principal, aquela que não vem acompanhada de preposição. Então, aqui, de fato, é uma oração principal. Está correta também a alternativa C. E que haja uma expansão continuada é o que? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Sempre que você se deparar, tente substituir a oração por isso ou qualquer palavra, ok? A oração subordinada do trecho atua sintaticamente como sujeito, correto também, ela é o sujeito. Eu não disse que a subjetiva exerce a função de sujeito? O que é preciso? Isso é preciso. A oração subordinada complementa o sentido do sujeito expresso na oração principal? Não, está errado. Então, a alternativa E vai gabaritar a questão. Essa subordinada complementa o sentido do sujeito? Não, ela é o sujeito, ela não complementa, ela é o sujeito. Isso é preciso. Como nós vimos aqui, ela exerce a função sintática de sujeito e nada de complementar o sentido do sujeito. Sobre os trechos, vamos ver o que pede aqui. É correto afirmar que o emprego de onde? Vamos ver? Mas mesmo nos países desenvolvidos, onde a disponibilidade, então aqui, este onde, ele é usado para quando se refere a lugar. Aonde é quando o verbo anterior exigir a preposição a. Fui aonde ele estava, porque quem vai a algum lugar. Mas não é isso que está cobrando, se é onde ou aonde. Está perguntando aqui sobre o emprego de onde. Ele evidencia um pronome relativo empregado para indicar lugar certinho. Olha que maravilha, OCP. Alternativa A. Olha aqui, mas mesmo nos países desenvolvidos, onde a disponibilidade de informação. Onde está a disponibilidade de informações? Nos países. Países aqui é um lugar. Então, completa o sentido de outro advérbio, disponibilidade, nada disso. Circunstância da ação verbal também não. Pode ser substituído por no qual, sem prejuízo para o sentido e a correção gramatical? Não pode, observe. Mas mesmo nos países desenvolvidos, no qual não. Então seria nos quais, porque países desenvolvidos. Por aonde, eu já disse que aonde, este a aqui é o a exigido pelo verbo. Fui aonde queria. Quem vai a algum lugar. Por isso tem de ter a preposição a. Como não tem, então não posso substituir por aonde. E será somente onde. No trecho, vamos ver o que pede aqui. Os elementos em destaque são, e agora? A quantidade de mão de obra, o estoque de capital. Então vamos ver aqui. Esta questão ela está contemplando o quê? Morfossintática. Morfossintática. Então você já ouviu falar, em alguns editais vem cobrando isso. Função morfossintática. Aqui inclui as duas coisas, a função morfológica e também a função sintática dos termos. Tem dúvida sobre morfossintaxe? Vou trazer agora uma explicação para vocês sobre o que é. Para você ter atenção, a questão morfológica e também a questão sintática. Observe. Olá, turma! Nossa aula de agora é sobre análise morfossintática. Aqui dentro há a morfologia e também a análise sintática. Tem morfologia, morfológica, essa análise, você vai se lembrar das classes de palavra.
Então, análise morfológica é quando fazemos a análise daquela palavra de forma isolada. Já quando eu falo análise sintática, eu vou fazer a análise dela dentro daquela oração. Então, você vai observar que esta palavra estará relacionada às outras dentro daquela oração. Trouxe aqui 2 exemplos, um de análise morfológica e a mesma frase dentro de análise sintática. Observe, as estudantes trouxeram esta apostila. Observe aqui que aqui é uma análise morfológica. Por quê? Eu vou analisar de forma isolada. Eu vou considerar o quê? As classes de palavras. Observe, artigo, substantivo, verbo, pronomes. E já falei aqui novamente um substantivo. Então, as estudantes trouxeram esta apostila. As, artigo, estudante, substantivo, trouxeram é um verbo. Você observa que na análise morfológica eu não preciso saber se ele é transitivo direto, verbo de ligação, verbo transitivo indireto, por exemplo. Esta é um pronome. Apostila, novamente um substantivo. Agora vamos fazer a análise sintática. Aí já é um pouquinho mais complexo e requer mais atenção. As estudantes trouxeram esta apostila na última semana. As estudantes, aí eu já vou considerar aqui não só as classes de palavras, mas os termos da oração. Tem uma aula específica aqui sobre os termos da oração, os termos essenciais, integrantes e também os termos acessórios. Então, não vou esticar muito nesta aula. Você, para compreender a análise morfossintática, você vai estudar novamente as classes de palavras, que estão todas aqui no nosso curso, e também você vai estudar os termos das orações, sujeito, predicado, complemento nominal ou complemento verbal, que é quando eu tenho um objeto direto ou objeto indireto. Você também vai estudar lá o agente da passiva, vai estudar adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto, predicado verbal, predicado nominal, predicativo do sujeito e do objeto. Isso tudo está dentro de análise sintática. Então, vou colocar aqui análise sintática. Então, as estudantes, sujeito aí, este A aqui ainda tem a função de adjunta de nominal, estudante é o quê? Núcleo do sujeito. Somente para o sujeito eu já fiz 4 análises, aqui 3 análises. Trouxeram esta apostila aqui, eu tenho o quê? Um predicado verbal, não é isso? Cujo núcleo é o verbo trouxeram. E aí eu preciso também falar, mas não é só verbo, eu tenho que saber que é um verbo transitivo direto. Esta apostila é o complemento do VTD, é o objeto direto. Esta eu tenho o quê? Um adjunto adnominal, não é isso? Que é aquilo que virá acompanhando o substantivo. Esta adjunta adnominal, apostila é o núcleo do objeto. Eles trouxeram o quê? Esta apostila, objeto direto. Qual é o núcleo do objeto direto? Apostila. Então, eu tiro o núcleo, aquilo que acompanha o núcleo, o substantivo, ele será o quê? O adjunto adnominal, como está aqui. Então, núcleo, na última semana eu tenho o quê? Um adjunto adverbial. Muita gente confunde adjunto adverbial com adjunto adnominal. Esse adjunto adnominal, ele vem junto de um substantivo. Já este adjunto adverbial, ele vai expressar uma circunstância. Quando eu falo na última semana, é uma circunstância de tempo. Então, aqui eu fiz uma análise sintática desta oração. Lembre-se de voltar aos termos da oração aqui na aula do nosso curso, correto? Então, agora que já compreendeu, quando se fala de morfologia, classes de palavras, você vai analisar a palavra de forma isolada. Já análise sintática, você vai analisar esta palavra dentro da oração. Quantidade, eu já sei. A quantidade, substantivo. Então, já facilitou. O estoque, substantivo. Não é isso? E agora, de mão, de obra e de capital. Aquela palavra que vai especificar, caracterizar o substantivo, ele vai ser o quê? Um adjetivo, não é isso? Se eu disser a quantidade disponível, a quantidade de mão de obra. Então, aqui eu especifiquei qual tipo de quantidade é. O estoque físico empregado. Se eu disser o estoque de capital, também caracterizei o estoque, que é substantivo.
Então, as palavras que caracterizam, especificam, determinam o substantivo, eu já sei que são adjetivo. Como aqui vem acompanhado de preposição, eu vou ter o que então? Uma locução adjetiva. Então, todas elas são o que? Locução adjetiva. Se é locução adjetiva, aquilo que vai caracterizar o substantivo. Agora, morfologicamente, são advérbios? Não. São morfologicamente deverbais? Também não. Sintaticamente, sujeitos? Estão exercendo a função de sujeitos? Você vem e já descarta. Morfologicamente, locuções adjetivas? Foi o que eu disse. Então, está caracterizando um substantivo, é o adjetivo. Neste caso, é locução porque é mais de uma palavra. Sintaticamente, quando você vai analisar dentro da oração, aí já modifica um pouco. Eu não posso falar. Quando eu falo, é um substantivo, adjetivo, advérbio, preposição, conjunção, eu já sei o quê? Que é classe de palavras. Classe de palavras, morfologia. Quando se fala de análise sintática, aí você vai se lembrar de quê? Dos termos integrantes da oração. Então, nós temos lá os termos acessórios, dos termos da oração, aliás. Nós temos os termos essenciais, integrantes e também acessórios. Então, nós temos lá sujeito e predicado, nós temos os complementos nominais e verbais, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito. Lá com os termos acessórios, nós temos o quê? Os adjuntos, adverbiais, adnominais. Então, você já vai conseguir compreender sintaticamente falando. Agora, sintaticamente falando, são adjuntos adnominais? Sim. Esses adjuntos adnominais, eles exercem a função de adjetivos. Mas por quê? Porque eles vão caracterizar o substantivo. Então, quando eu falo lá, quantidade de mão de obra é um adjunto adnominal. Ele vem junto ao nome, nome é substantivo, e ele vai caracterizar a mesma função do adjetivo. Então, a alternativa C está correta. Por quê? Classe de palavra, adjetivo. Análise sintática, nós temos o quê? Os adjuntos adnominais, correto? Morfologicamente, locuções prepositivas não, já sei que são adjetivas e nada de conjuntivas também. Questão bem interessante esta daqui, que pegou bem a questão da morfossintática. Sobre a locução destacada no trecho, na realidade, o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais. Vamos marcar a alternativa correta. Na realidade, é o quê? Expressa uma circunstância de lugar. Então, aqui, quando fala de circunstância, aí você já vem aqui. Você que está habituado a fazer as provas de concurso, você já sabe, opa, então é um advérbio. Na realidade, é um advérbio de lugar? Não. Se eu disser na cidade, seria uma circunstância de lugar. É formado por conjunção e adjetivo? Cadê o conjunção, a conjunção mais o adjetivo? Nada disso. Então, aqui é formada por preposição, cadê? Em, mais o que? Artigo, a, certinho, mais o que? Substantivo, a realidade. Realidade é um substantivo abstrato. Então, em mais a realidade, na realidade. Ficou mais fácil. Apresenta posição fixa na estrutura oracional, sempre anteposta ao sujeito. Interessante também. Será que eu poderia falar? O PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços na realidade. Então, esse na realidade aqui você já vai observar que ele não vai ter posição fixa. Adjunto adverbial, você sabe, ele pode vir no início, no meio ou no final da frase. Eu poderia falar, o PIB, vírgula, na realidade, vírgula, é um indicador de fluxo. Então, ele não tem essa posição fixa. O adjunto adverbial, anote aí no seu caderno, vamos lá, adjunto adverbial pode vir intercalado ou deslocado. Você observa, quando ele vem deslocado, ele virá separado por vírgula, se ele for de longa extensão. Se for de curta, o uso da vírgula é facultativo, e você pode usar ou não. Pode ser flexionado em gênero e número. Quando fala gênero, você já sabe é o quê? Masculino e feminino. E número, singular ou plural. Será que eu poderia falar singular ou plural? Será que eu poderia falar no realidade? Não. Aqui não vai ter essa flexão de gênero. Então, posso vir e descartar. A alternativa é.
No trecho, ele ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores. O emprego da conjunção coordenativa, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, vai expressar um valor semântico de quê? Observe só. Tem conjunção? Você já sabe. Se tem conjunção, você já vai lá na sua prova e anota. Tenho de observar o sentido, a ideia. Ele ajuda a compreender um país, aí está indo numa direção, mas não expressa fatores importantes. Se ele ajuda a compreender o país, a lógica seria ele expressar importantes fatores. Então aqui, o mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, ele expressa um valor de alternância, nada disso, é um valor adversativo, que é o mesmo que oposição, contraste, ressalva, aditivo, nós temos o e e nem, explicativo, pois, porque, e o conclusivo pode ser também o pois depois do verbo, e também o portanto, logo, então. Então aqui já, alternativa B, você já sabe, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, expressam a ideia de oposição, tem valor semântico adversativo. Todas as expressões destacadas nos trechos são formadas por um substantivo mais adjetivo, exceto você vem e já marca aqui, que senão você vem aqui tem um substantivo adjetivo. Qual não tem? Que determina no médio e longo prazo o desempenho. Então, observe só, está precedido de um artigo, nós teremos o quê? Um substantivo e aqui nós temos um adjetivo, vai caracterizar que tipo de desempenho? O econômico. Então, está certo. Eu vou precisar daquela que não seja formada por um substantivo e um adjetivo. O crescimento, substantivo, continuado, adjetivo. Então, descarto também. Determinada pelos fatores. A produção. Produção aqui eu tenho o quê? É um substantivo. A produção disponível, adjetivo. Aí você fala, mas não está errado aqui, produção disponíveis? Não. Esse disponíveis está concordando com fatores, os fatores disponíveis. De qualquer forma que substantivo, produção, disponível, adjetivo. Então, essa daqui não dá para anular a questão, não. As bancas não anulam questão facilmente. Quanto mais acurada, quanto menos acurada. Então, eu já vi, olha, mais, menos, eu estudei, isso é um advérbio. Então, não é substantivo. Vou descartar a alternativa D. Mas mesmo, ou melhor, vou descartar a alternativa D, não, vou gabaritar a questão com a alternativa D, porque aqui não é formada por substantivo e adjetivo. Mais e menos são o quê? Advérbio, e lá eu preciso de um substantivo mais adjetivo. Mas mesmo nos países desenvolvidos, os países é o nome de lugar, pessoas, coisas, substantivo. Países bons, ruins, novos, velhos, desenvolvidos, adjetivo. Então, vou descartar também a alternativa E. A única aqui é a alternativa D, que gabarita a questão, porque eu tenho um advérbio e não um substantivo. Vamos marcar a alternativa que classifica e apresenta o modo respectivamente, ou seja, nessa ordem. Modo, tempo e pessoa. Modo indicativo, aquele que vai indicar uma ação do cotidiano, não é isso? Uma ação provável, uma ação real mesmo. Eu estudo, ele fala, correto? Quando falo lá do subjuntivo aqui, vai indicar uma possibilidade. Então vamos ver. O verbo empregado no trecho. O PIB seria, ele seria. Eu seria, tu serias, ele seria. Então eu vou começar aqui, indicativo? Sim, nada de subjuntivo. Ah, mas o seria não expressa uma possibilidade? Sim, mas não é modo subjuntivo. Aqui eu já sei que é indicativo. Agora, é presente, se fosse presente, eu falo o quê? O PIB é. E se fosse futuro do presente, o PIB será. Então, aqui eu já vi que é o quê? Letra C de coração, gabarita a questão. Futuro do pretérito, mesmo futuro do passado, terceira pessoa do singular. O PIB é o mesmo que ele. Ele seria. Então, alternativa C, verbo aqui, bem interessante também a questão. Em todos os trechos, nas alternativas a seguir, não se justifica o emprego do sinal indicativo de crase na ocorrência do termo a, exceto em. Ou seja, só tem um aqui
que poderemos utilizar a crase. Lembre-se disso. Tem um enunciado, compreenda ou para aí as alternativas, senão você nem sabe aonde você quer chegar, como chegará, né? Menor tende a ser. Eu não uso crase antes de verbo. Pegou sua prova, já vai lá e lembre-se do mestre Mário e coloque. Não uso crase antes de quê? Antes de verbo, antes de palavra no masculino, antes dos pronomes indefinidos, as bancas cobram bastante, toda, certa, quem, alguém, não vou usar. Antes também dos pronomes pessoais, não me referi a ela, não tem crase, não uso também, correto? Então aqui estão aqueles mais cobrados, crase no singular, antes de palavra no plural, nem a pau juvenal, não usa também, não uso crase antes do artigo indefinido, ok? Porque a crase não é a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. Já imaginou então aqui que bagunça que ficaria, hein? Eu vou juntar aqui a preposição a mais o artigo definido feminino a mais o artigo indefinido uma. Não pode. Então não uso crase antes dos artigos indefinidos. Alternativa A, aqui não se justifica, então já venho aqui e descarto também a alternativa A. Não uso aqui. Qual delas que eu posso usar? Porque na A não usei porque eu tenho um verbo, onde a disponibilidade de informações permite que ela seja bem mensurada. A disponibilidade é um artigo. Nenhuma palavra anterior aqui exigiu a preposição a. Para que você tenha crase, você precisa da palavra anterior exigir a preposição a. Fui à escola. Tem crase? Sim. Por quê? Quem vai a algum lugar, mas o a de escola aí tem crase. Então já venho aqui, descarto. Quanto mais acurada for a mensuração, novamente, artigo. Por quê? Olha aqui eu tenho um substantivo. É um resíduo explicativo após se aferir. Ele aferiu o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não uso crase. Então já venho aqui e anoto também. Não uso crase depois de verbo transitivo direto. Então isso daqui é um artigo, não é isso? E aqui eu tenho um substantivo. Já vem e descarto também. Então, a alternativa A está correta, por quê? O estoque de capital físico empregado ajustado. Se ele é ajustado a alguma coisa. Mas o A de a sua, não é isso? Então, aqui eu poderia usar crase. Agora, aqui eu tenho o quê? Vamos puxar aqui. Um pronome possessivo. Eu posso usar crase antes dos pronomes possessivos? Vamos colocá-los aqui. Que seja sua, que seja nossa, que seja minha. Então, você vai se lembrar de que eu não uso, ou melhor, antes dos pronomes possessivos, o uso da crase é facultativo. Você pode ou não usar, então, ajustado à sua qualidade ou ajustado à sua qualidade. Por isso que lá no texto, se você foi mais esperto, você voltou ao texto e falou, olha, mas lá no texto não tem crase, então aqui não poderia ter. Poderia, por isso que a banca trouxe aqui um exemplo de crase facultativa. Você pode ou não usar aqui, correto? Então, usamos a crase e poderíamos também não usar. Agora, esse ajustado exige a preposição a. Se não tivesse sua, seria obrigatório. Ajustado à qualidade, aí teria uma crase, porque eu falaria ajustado ao ato de alguma coisa. Deu ao antes de uma palavra masculina, terá crase antes de uma feminina. E então, todos os termos compostos apresentados a seguir não exigem o emprego do hífen, exceto qual exigirá o emprego do hífen. Pare o vídeo se você ainda não foi ao PDF que está disponibilizado logo abaixo do vídeo aqui no nosso curso de português, a OCP. Resolva esta questão e quero ver o que você, deixe lá nos comentários o que você achou dela. Hífen, uso ou não? Então, você observa, depois do novo acordo ortográfico, esses nomes compostos aqui, os termos compostos que têm uma preposição, como aparece aqui, olha a preposição de, não mais vêm separados por hífen. Então, cão de guarda, fim de semana, pé de moleque, não tem hífen. Mas português seria muito bom se só existissem as regras, mas há exceção. Qual das alternativas aqui
em qual delas o emprego do hífen é obrigatório. Cão de guarda fim de semana não tem hífen, então eu preciso daquela que tenha. Sala de jantar depois de amanhã, você sabe que não tem, fim de semana também não. Comece pelas palavras do seu cotidiano. Pé de meia cor de rosa, não sei. Cor de vinho, cor de café, pôr de sol, pé de moleque também não mais tem. Pôr de sol também não. Agora, pé de meia e cor de rosa tem hífen. Como você vai saber disso aqui? Gente, a OCP pegou pesadíssimo nessa, é muita leitura. Isso daqui está dentro de poucas palavras compostas que nelas têm a preposição que ainda utiliza o hífen. Cor de rosa tem hífen, por quê? Ah, mas por que cor de rosa tem, cor de vinho, cor de café não tem? Porque já estamos habituados. A explicação mais lógica ou ilógica para o nosso português é essa. Cor de rosa já usávamos, estávamos habituados com o hífen, por que já não retirou, né? Mas cor de rosa tem hífen e pé de meia no sentido de dinheiro. Ah, ele fez o seu pé de meia. Ele já tem seu dinheiro ali no sentido financeiro também. Será separado por hífen. Está dentro das poucas exceções. Mestre, como eu melhoro meu rendimento em ortografia? Lendo muito, resolvendo muitas questões. Anote em seu caderno. Cor de rosa tem hífen, pé de meia também tem. Cor de café tem? Não. Então é só estudando mesmo para você melhorar o seu rendimento. Cenário alternativo em que o predicado do trecho está corretamente classificado. O PIB é um indicador de fluxo. Predicado verbal, então, se tem um predicado verbal, eu tenho o quê? Um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto, e vai indicar este verbo uma ação. O PIB é um indicador de fluxo. Aqui o verbo ser, é um verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, eu não tenho predicado verbal, porque os verbos do predicado verbal indicarão uma ação. Predicado nominal com verbo de ligação. Verbo ser, estar, parecer, ficar, permanecer, continuar, viver. Verbo de ligação. Predicado nominal. Predicado nominal é verbo de ligação. Predicado verbo nominal com verbo de ligação também não. Se eu tenho um predicado verbo nominal, não terei um verbo de ligação e eu terei dois núcleos, um verbal e também um nominal, correto? Então aqui já vou descartar também a alternativa aí. Predicado nominal, verbo de ligação, simples assim.